Quem é Maurício? Maurício é uma pessoa fora da realidade, doida por completo, ligado no 360. É empresária, casada com a Demara há 24 anos, sou mãe de 6 filhos, olha só, dos quais 4 estão vivas, Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Fernanda e Maria Luísa. Eu perdi 2 bebês no meio de todas. E na minha doideira de sempre, como a maioria das pessoas, a gente nunca tem tempo pra gente, né? Como que Maurício descobriu que estava doente em 2020? Dezembro, sabe como que é, final de ano, empresa, loja, aquela correria toda, né? E fui tomar banho uma noite, me apertei assim, tinha uma bolinha como se fosse um calo de sapato, né? Aquilo eu achei bonito, as crianças vinham, nossa mãe, que legal, que legal. E o Ademar falava, Maurício, vai ver o que é. Eu, calma, é dezembro, sempre, né? Tem uma desculpa, é dezembro. E em fevereiro, eu levaria a Maria Eduarda, minha filha mais velha, para morar em Curitiba. E a minha mãe é meus 2 braços e minhas 2 pernas, né? E ela teve uma crise de labirintite. Então, assim, por quê? Pelo desespero da Maria Eduarda, está indo embora, o que essa menina vai fazer, né? E como é sempre ela que levava para tudo que é lugar, eu tive que levar a Maria Fernanda, a terceira, na fisioterapia, com a doutora Daniele Barreto, que eu falo que ela é meu anjo, né? Porque eu cheguei lá e como eu não tenho vergonha de nada, né? Ela falou, ai amiga, onde você fez, né? Teu silicone e tal. E eu, bam, mostrei para ela e falei, olha aqui o que saiu. Dela, acho que você tinha que marcar. Eu falei, marcar o quê? Eu falei, eu não tenho nada. E ela, sem me pedir permissão, ela marcou com o doutor Fabrício. Aí chegou num belo dia, a secretária me ligou e falou, Maurício, você tem uma consulta com o doutor Fabrício. Eu falei, você está louca? Daí ela falou, não, você tem uma consulta. E eu, por vergonha, eu fui consultar. E o Fabrício olhava e ele falava, mas isso não é nada. Porque eu sempre fiz mamografia, ultrassom. E ele olhava lá no papel, né, nos meus exames, e olhava na bolinha, e olhava no papel, e olhava na bolinha. Ele falava, não, mas não pode, não dá pra ver, né? Mas ele falou, vamos ter que pulsionar. Eu falei, ok, vamos pulsionar, não vai ser nada. Pulsionamos, tal, e infelizmente no dia 13 de fevereiro, eles me ligaram e eu fui lá numa quinta-feira. E o diagnóstico é que era câncer de mama. É bicho feio. No outro dia, eu levei a Maria Eduarda morar em Curitiba. Foi uma viagem, nossa, surreal. Eu fui daqui lá, calada, muda e voltei calada. Minha mãe foi junto, ela ia ficar lá um mês com a Maria Eduarda. Então levei ela no dia 14, voltamos no domingo à noite, tudo beleza. E o doutor Fabrício, ele é um cara fantástico. Ele pensa nos pacientes dele. Eu brinco como se fosse a esposa dele, como se fosse a mãe dele, né? E no dia 19, na quarta-feira, eu já estava operada. Então, assim, foi muito rápido, sabe? Aí operei, minha mãe veio de volta, claro, para me cuidar. A Maria Eduarda acabou ficando lá. Foi uma fase, assim, a doença... O nome câncer tem um peso muito forte. Você tem ele como uma sentença de morte. Eu não sei se isso é a nossa criação, que antigamente as pessoas morriam, né? O tratamento era mais difícil, até a mulher, né, para se tocar, para ver como é que ela tá, aquela vergonha, né, de fazer o autoexame. Você vê, se não fosse no banho, se eu não fosse me apalpar, não ia ver, não ia sentir. Aí, e eu falo, se não fosse a Dani, o que teria sido da Maurício? Porque eu tinha feito os meus exames em agosto. Isso foi fevereiro, começo de fevereiro.
logo metade de fevereiro fechou tudo, né? Aí eu não ia fazer em fevereiro, não ia fazer em março, abril, maio, junho, quando voltou depois da pandemia, né? Então assim, eu tive muita sorte, muita sorte. E claro, as pessoas ao meu redor, né? Tipo, eu falo, a Dani, se não fosse ela, sei lá, podia estar com o bicho, sei lá quanto tempo mais, né? Dr. Fabrício, que é eu falo que ele tem que ser canonizado, porque, meu Deus do céu, o cara é fera. Então, a Maurícia, ela nunca foi uma pessoa assim negligente, mas claro, para mim o outro sempre tinha mais importância, desde as minhas filhas, do meu marido, da minha mãe, do meu irmão, das empresas. Quando eu fiquei doente, que eu ainda acho que a pandemia foi pior do que a doença, porque eu fiquei 7 meses dentro de casa, porque o Fabrício me tratava oncologicamente, mas ninguém sabia nada do tal do coronavírus, né? Então, esse cuidado, ele era muito grande, porque eu não podia pegar essa doença. Não só eu, todo mundo, né? Mas principalmente quem estava em tratamento. Mas a minha luta, a minha maior motivação para sair da doença, não vou nem dizer mais forte, mas para sair daquilo, o que mais me impulsiona em tudo na vida são meus filhos. Na verdade, não é nem o autocuidado, é você entender que sim, as pessoas são importantes ao teu redor, mas não tem ninguém mais importante do que você. Porque se você não está bem, você não consegue cuidar de ninguém. Então, eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Eu posso ser importante para as outras pessoas, assim como as outras pessoas são importantes para mim, minhas filhas, meu marido, minha mãe, enfim. Mas eu sou a pessoa mais importante. Então hoje é assim, eu tenho uma consulta, antes era, você precisa ir eu tenho dentista. Mas eu acho que eu podia desmarcar, né? Que eu tenho uma reunião, eu tenho alguma coisa. Não existe isso. Depois que a Maurício ficou doente, que percebeu, por quê? A Maurício tinha empresa, a Maurício fazia parte da diretoria do shopping, fazia parte da City. Então assim, era aquela correria todos os dias, 365 dias no ano em função disso, né? E você acabava se deixando de lado, né? Quando eu fiquei doente, no dia 13, quando eu descobri a doença mesmo, o Ademar me tirou das empresas, me tirou do shopping, me tirou da City. E assim, a minha agenda, que não tinha horário para nada, ela simplesmente ficou branca, ficou sem nada. Só tinha ali cirurgia, quimioterapia, remédio. Então você vê que você não é ninguém. Doente, você não é ninguém, você não consegue fazer nada. Você não consegue nem dar o teu pior para alguém, quem dirá o melhor, né? Então a pessoa mais importante da nossa vida pode dizer que a gente ama, que, meu Deus, o amor que eu tenho pelas filhas. Não existe. Você precisa se amar e você precisa entender que você é a peça-chave de tudo. Sim, primeiro você precisa se amar e depois para você ter força para amar o outro. Uma mensagem, eu sempre falo, que falar até papagaio fala. Mas eu acho que quando você ouve de uma pessoa que já passou por uma situação, eu acho que o peso dela é um pouquinho maior. Quando você recebe o diagnóstico, parece que abre um abismo de incerteza, de insegurança, e o que te chama lá embaixo não é uma luz no fundo do túnel, é o medo. Ele fala, vem, pode vir que eu tô aqui te esperando. Parece
uma tempestade que vem e ela não quer saber se você tem sonhos, se você tem perspectiva de alguma coisa. O tratamento, eu não vou mentir, não é fácil. Se eu falar, é fácil, mentira, mentira, não é fácil. É difícil. Nossa, eu falava cabelo cortou, cresce. Claro que cresce. Cabelo cresce. Mas você fica rotulado a doença. Do jeito que a quimioterapia mata o bicho, ela mata as coisas boas também. Então, para você, mulher, que não pensa em você, que pensa no marido, na empresa, nos filhos, se toca em casa, não tenha vergonha. Isso não é vergonha, você se apalpar, você conhecer teu corpo. Porque só você sabe, pedacinho por pedacinho. Então, faça o seu autoexame, faça a sua mamografia, faça seu ultrassom, se cuida. E se não é por você, faz por quem você ama. Porque se você estiver doente, você vai depender mais deles do que eles de você.